Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos a paz de Cristo. Podemos nos assentarmos por uns instantes. Bom louvarmos, adorarmos ao Senhor. Se nós pudéssemos fazer isso todo o tempo, seria bom, mas por enquanto não dá. Nós temos nossos afazeres e muitas coisas, né? Então vamos estar lendo uma palavra, a qual se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus 7. Versículo 24. Amém? A palavra, ela diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? É um versículo a qual está no final do Sermão do Monte, a qual quando Jesus encerra os seus ensinamentos naquele sermão, e ele traz essa colocação, ele faz essa colocação para nós. Naquela época ele estava em carne, então ele estava pregando, falando, ensinando aos discípulos e às multidões. Ele ensinou muitas coisas, mas ele faz essa reparação aqui para que haveria dias a qual nós, os homens, aqueles a qual escutassem o Evangelho, eles também fossem falar desse Evangelho, falar dessa palavra. E aqui ele traz uma importância muito grande a respeito do poder da sua palavra. Ele fala a respeito de que todo aquele que ouvem as minhas palavras. Então, quando ele fala isto, nós podemos entrar nesse Evangelho, nós podemos entrar na palavra do Senhor, e podemos entender que independente de qualquer coisa, independente da maneira com que nós vivemos até aqui, existe uma alternativa, existe algo para as nossas vidas, de maneira que nós não ficamos mais dependentes das pessoas em si. Mas nós temos que fazer algo a qual ele está colocando aqui, a qual nós viemos fazer. Ouvir as palavras do Senhor. Parece que é tão fácil fazer isso, né? Mas muitas vezes, de repente até nós estamos aqui, e às vezes passamos anos assim, de repente congregando em alguma igreja, e o nosso coração não almeja isso, o nosso coração não deseja ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. Mas se nós pararmos e realmente refletirmos na maneira com que nós vivemos até aqui, de repente alguns de nós já conseguiu ouvir a voz do Senhor, já conseguiu botar algumas coisas a qual está escrita na prática, e isto mudou muito, e tem mudado muito a nossa história, a nossa vida,
as nossas casas, no nosso trabalho, nós nos tornamos uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Porque nós já não vivemos mais segundo aquilo que nós pensamos ou achamos das coisas. Então é bastante interessante quando Jesus começa a instruir os discípulos, a mostrar para os discípulos a maneira com que eles deveriam de fazer, de viver. E Jesus aqui, na verdade, ele está falando daquilo que ele mesmo ia fazer. Ele fazia e falava. Então as palavras dele, na verdade, elas têm sentido, têm significado e têm poder para mudar a nossa história, a nossa casa. No início nós saímos, através de Adão, saímos da rota, saímos da direção, saímos do caminho a qual era para nós estarmos andando, e Jesus vem para mudar tudo isto, para nos dar essa graça. A outra vez a qual eu estive aqui, eu falei que 3 coisas nós teríamos que ter para conseguirmos alcançar êxito na nossa caminhada no Senhor, que seria a graça, misericórdia e o amor do Senhor. Ter isso em nossas vidas, e isso se refletir, deixarmos se refletir isso, porque nós recebemos isso do Senhor e recebemos de graça dele. Então ele requer de nós isso. Então ele se assenta no monte e começa a ensinar os discípulos a respeito, falando sobre as bem-aventuranças. E ele começa a falar que bem-aventurados serão os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, ele está falando a respeito, né, de que tu não esteja agarrado a nada nesta terra, neste mundo, que o teu espírito, teu coração esteja livre realmente para dar liberdade àquilo a qual viria depois, que seria as suas palavras, que seria os seus ensinamentos, a maneira com que ele requer que nós venhamos vivermos nesta terra. Então, bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz com a vida, feliz com as coisas que ela faz, independente o que esteja acontecendo. Porque se nós olharmos para o que está acontecendo, na verdade nós íamos nos desesperar. Mas quando nós entendemos que a palavra do Senhor ela tem poder, e nós não vivemos mais conforme o curso do mundo, mas vivemos segundo a palavra dele, aí muda, na verdade, a nossa história. Depois ele fala a respeito das bem-aventuranças daqueles que choram, bem-aventurados daqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Então ele vem trazendo uma lista de requisitos, de coisas a qual nós teríamos que observarmos e praticarmos essas coisas. Então por isso que ele fala a respeito de que o homem que faz isso, ele é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Na verdade, isso vai acontecer muito na nossa vida, na nossa caminhada, nos anos a qual nós vamos vivermos nessa terra. E assim o Senhor vem ensinando, e depois que vocês lerem do capítulo 5 até o final do capítulo 7, vocês vão ver que ele começa a ensinar o homem, ensinar os discípulos, até a maneira que ele tem de como ofertar na casa do Senhor. Ele fala ali no capítulo 6, a respeito quando nós irmos levarmos uma oferta ao altar, nós venhamos nos lembrarmos se nós temos alguma coisa contra alguém, e deixar nossa oferta e ir lá nos consertarmos e depois vir e ofertar ao Senhor. Então o Senhor ele coloca algumas coisas para que nós venhamos realmente, o nosso coração ser transformado pelo poder da sua palavra e fazermos as coisas da maneira correta, fazermos as coisas da maneira certa. E depois eles irão acumular esse tesouro na terra. Ele começa a nos ensinar muitas coisas.
E isso tudo nós já ouvimos. Nós já ouvimos, devido a tantas pregações a qual nós já passamos. De repente temos há tanto tempo e parece que algumas coisas ainda é nova, mas não é nada novo. Isso foi desde o princípio. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então nós temos que almejarmos e querermos uma mudança, uma transformação. Porque cada um de nós vai vivermos segundo as nossas decisões. Eu não posso tomar decisão pelo Diego, nem pelo Alex, e nem eles podem tomar uma decisão por mim nas coisas a qual eu devo de ser transformado, ser mudado. Uma pessoa que bebe, se alguém chegar lá e tirar o copo dele, ele não vai parar de beber dessa maneira. Mas quando ele chegar a um entendimento que ele não precisa disso para ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, aí ele mesmo vai deixar disso. E assim nas outras coisas. Quando nós entendermos que nós temos um Deus que provê tudo a qual nós precisamos, e que nós não precisamos estar gastando o nosso tempo em tantas coisas desnecessárias, nós vamos levar uma vida melhor. A maioria das vezes nós vemos em dor e sofrimento e preocupações pelas coisas que nós mesmos fizemos sem uma direção da parte do Senhor. E Ele traz aqui, na Bíblia, na verdade como um manual de instrução, a qual tem tudo a qual nós precisamos. E cada área da nossa vida, na verdade, há uma ilustração, há uma colocação, Jesus mostrando, o Senhor mostrando de que maneira nós devemos de vivermos nessa terra. E a maioria das vezes nós reclamamos, murmuramos, ou botamos a culpa nas outras pessoas que estão no nosso derredor. Mas não é assim que funciona. Nós temos que almejarmos e querer isto, almejarmos e desejar isto, e querer realmente uma mudança, uma transformação, e entender que tu não é filha ou filha do acaso. Tu não veio nessa terra por acaso, tu veio porque assim o Deus permitiu com que tu viesse. Então Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a tua vida, para a tua casa. Deus não faria o homem, colocaria na terra e depois vão ver o que vão fazer com ele. Antes de Deus ter feito o homem, Ele já tinha um propósito para a sua vida. E um propósito de paz, um propósito de bom, um propósito a qual se buscarmos na sua palavra, buscar um entendimento sobre isso, nós entenderemos isso. E pararemos com muitas dores e muitos sofrimentos sobre as nossas vidas. No livro de 1 Coríntios 1,18, fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Então, para quem não se importa, não dá crédito, não dá bola, ela é como uma loucura, as coisas não são bem assim. Mas para aquele que tem fé, para aquele que consegue alcançar isto, ele vai conseguir botar em prática. Porque ela vai entender que é o poder de Deus. Ainda que algumas coisas que nós venhamos pedir para Deus, ou colocar para Deus, ou orar para Deus, de repente não vai estar acontecendo no momento. Mas se nós começarmos a tomar uma decisão e fazer aquilo que é reto perante o Senhor, se nós fizermos aquilo que é conforme a sua palavra, no devido tempo vai dar o seu fruto. E nós vamos colher aquilo a qual nós plantamos. Mateus 11, versículo 12, diz que isso é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E todos os que se esforçam se apoderam dele. Então não é algo que seja fácil. Não é algo que é só tu chegar e já... Porque eu estava conversando com o pastor hoje a respeito de... As nossas decisões é diária.
Hoje nós tomamos uma decisão em andar no Senhor, eu quero fazer isso aqui certinho, eu quero andar assim, assim, assim. Mas a nossa decisão é diária, porque amanhã vai ter algumas coisas a qual vai estar se levantando e nós vamos ter que tomar decisão de novo. Então nós vamos ter que estar olhando todo dia para essa palavra do Senhor, porque todo aquele que ouve, todo aquele que as pratica, ele está edificando a sua casa, passo a passo, dia após dia. Porque tem coisa na nossa caminhada que, se nós já passarmos por elas, quando vinha alguma dificuldade, alguma luta de novo nesse sentido, nós já passamos por isso, nós já dominamos esta área. Então, já vai começar a ficar mais fácil. E se nós tomarmos um posicionamento e irmos a favor do que as Escrituras falam para nós fazermos, haverá menos sofrimento e menos dor, menos preocupação na nossa caminhada. O Senhor, Ele se preocupa. Deus, Ele se preocupou tanto, na verdade, com a humanidade, que Ele enviou o Seu Filho para nos mostrar isto. Que todo aquele a qual Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para todo aquele que nele crê, que tenha fé nele, não pereça, não sofra, mas depois tenha a vida eterna. Então, se nós olharmos para as Escrituras e entendermos isto, a maneira com que Deus nos amou, para nos dar uma alternativa. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e muitas vezes deixamos muito tempo ela atirada, pouco lemos, pouco oramos, pouco buscamos comunhão com ela. Não é a nossa carne querendo tomar domínio sobre as coisas de Deus? Não é o nosso próprio eu querendo dominar a situação e viver segundo o seu jeito, os seus planos, os seus sonhos? Será que não é por isso que muitas vezes nós nos afastamos, até estamos na igreja, mas parece que estamos afastados de Deus, afastados da sua palavra? Porque se nós não ouvirmos realmente a palavra do Senhor, se nós não pararmos para ouvir e crer nela. A Giovana leu ainda agora a respeito de que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível nós conseguirmos viver o Evangelho. Às vezes nós falamos que o Evangelho é simplesmente nós vivermos a verdade. Mas às vezes parece que é tão difícil viver a verdade, parece não, é mais fácil nós vivermos a mentira, o engano do nosso coração, ou o engano do diabo, do que a verdade do Senhor. Porque o Senhor não abre mão da sua verdade. Ele ama o pecador. Ele tem um amor imenso por nós, naquilo que nós lemos. Só Ele não ama o pecado, Ele não ama o engano, Ele não ama o erro. Então Ele tem nos dado. De repente nós não conseguimos ouvir até agora a palavra do Senhor. Ainda há tempo para nós. Porque quando Ele fala a todos, Ele está falando contigo. Independente do que as pessoas pensam ou falam. Independente do que as pessoas olhem para ti e digam que para ti não vai dar, que tu não vai conseguir. Que não é importante, que Ele não vai dar crédito. Mas Ele falou que é para todos. E só depende de ti. Então nós temos que entendermos que existe alguém realmente que nos ama. De repente os nossos familiares, os nossos pais, ou às vezes nos casamos e algo foi frustrado, aquele amor não foi suficiente para que eu fosse ser feliz.
Mas a palavra fala aqui que independente de tudo isso, Ele te ama. Ele me ama. Independente de todas essas coisas, existe sim um propósito para a vida de cada um de nós. Para cada um de vocês. E é isso que nós temos que vir entender para podermos ser bem-sucedidos na nossa caminhada e fazer valer a pena qual a nossa estadia nesta terra. Porque senão nós vamos simplesmente vir à terra e trabalhar e comer, e beber, e dormir, e nos casarmos, nos dar em casamento e cuidar de algumas coisas e daqui a pouco não fizemos nada que realmente tenha valido a pena. A palavra do Senhor, o salmista fala que ele guardou, ou conforme a versão, ele escondeu as palavras no seu coração. Olha o poder que tem a palavra quando nós guardamos ela. Ainda que venha algum desejo, algum pensamento, alguma coisa que seja fora do querer do Senhor. Se nós temos a palavra guardada, ela tem o poder de se tornar viva e nós não fazer aquilo a qual o nosso coração até estava desejando fazer. Então é a palavra que nos protege. A palavra tem poder para isso, para nos proteger. A Beth fala bastante de maneira assim, eu não confio em ti. Eu confio em Deus, eu confio na palavra dele. Eu confio naquilo que tem escutado, naquilo que tem ouvido. Porque o homem, na verdade, ela deve estar nos olhando lá. Semana passada nós acompanhamos os irmãos. E ela sabe do que eu estou falando. E ela é especial. É a pessoa a qual Deus me presenteou faz uns mais de 40 anos que nós estamos juntos. Se eu já pensei em de repente ter um relacionamento com outra pessoa, já pensei. De repente até já desejei isso. Mas a palavra do Senhor nos guardou até hoje. O poder da palavra do Senhor que eu comecei a ouvir, e o caráter que eu já tive desde a minha criação, a qual meu pai não me passou muitas coisas, mas um caráter foi formado em mim, de maneira, mesmo quando eu estava no mundo, eu achava um homem covarde, se fizesse tal coisa contra a sua própria esposa, de maneira com que ela é a nossa auxiliadora, a nossa ajudadora, a pessoa a qual não merece tais coisas. Então eu entendo, se eu estou aqui hoje, parte por causa dela. Ela me amou, mas o amor dela não foi suficiente para que eu viesse a ter um encontro com a palavra. Então ela procurou ajuda naquele a qual poderia fazer algo. Porque o amor de Deus, ele pode transformar as pessoas. O amor do homem ou da mulher, nem sempre. Então o poder da palavra, ele nos transforma. E a palavra diz assim no livro de Coríntios que: marido, crente, não deixe sua mulher incrédula, porque o Senhor o santificará. E vice-versa, mulher incrédula, mulher crente, não deixe o seu marido incrédulo, porque o Senhor o santificará. Então o nosso papel é nos agarrarmos em Deus, nos agarrarmos na palavra, independente do que esteja acontecendo, até com o próprio cônjuge, até com a própria pessoa que está do seu lado. Porque a palavra tem o poder de poder mudar e transformar a vida das pessoas. E é isso, e é por isto que ficou a palavra para nós. Para que nós viéssemos ouvir, analisar, olhar para a nossa vida, olhar para o sentido da palavra.
e dar crédito para a palavra. Não, eu sempre falo que é o contrário. Darmos uma oportunidade para nós, porque a palavra é poder. A palavra já foi estabelecida. Então todos aqueles que desejarem ela vão mudar suas vidas, vão mudar suas casas. Então é uma oportunidade para ti mesmo. Jesus que está te dando a oportunidade de ser transformado, de ser uma pessoa realmente com fé, que não viva mais segundo o curso deste mundo, mas viva segundo o poder dele, segundo aquilo que ele veio trazer, veio nos mostrar. E ele viveu na terra como homem durante 33 anos e meio, e depois ele morreu, e depois ressuscitou e continua vivendo. Mas ele viveu todas as coisas a qual uma pessoa poderia viver, e não falhou em nada. Então ele tem essa autoridade de falar sobre ele mesmo. Jesus tem um propósito. Não venhamos perder tempo na nossa vida, na nossa caminhada, mas venhamos nós entender isso, entender esse poder que a palavra tem. Pedro, quando ele pescou a noite toda e não pegou nada, o que ele fala? Jesus chega e fala com ele a respeito para ele tirar a sua rede para o outro lado. E ele disse, não... Ele deve ter pensado para ele, mas tu não é pescador, eu sou pescador experiente, né? E passei a noite toda, não peguei nada. Mas, sobre a tua palavra, eu vou lançar. Imagina alguém chegar e falar sobre uma palavra, não, lança a rede para ali. Jesus está dizendo, lança a rede para ali. Aí vocês sabem o que aconteceu. O barco veio quase a pique, né? De tanto peixe que eles pegaram. Independente a hora, independente do lugar. Ele é aquele que fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas através dele. Foi feito pela palavra. Nada do que se foi feito, se fez, se não fosse pela a sua palavra. E depois ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que participar desse pão, aquele que realmente tomar uma decisão e comer desse pão uma porção, um manazinho a cada dia, ele viverá. Amém? Vamos colocar em pé? Não importa como tu viveu até agora. Não importa as decisões que tu tomou até agora. Para Deus isso não importa. Para Ele não importa isso. O que importa é nós, cada um de nós sabermos essa grandiosidade desse poder que a palavra tem, de uma mudança, de uma transformação. Mas nós temos que almejarmos por isso, desejar isso. Nós seremos eternos. Imagina o tempo a qual nós vivermos na terra, vai ser aí 70, 80, 90 anos, muitas pessoas. Mas depois de 70 tudo é fadiga e cansaço. Imagina a vida eterna, o tempo que nós vamos ter ainda para adorar esse Deus a qual fez todas essas coisas
e nos criou e nos formou para nós vivermos naquilo que vale a pena, naquilo que é bom. Uma vez eu li um versículo e eu entendi errado, eu acho. A palavra diz assim: se tu quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu imaginei que seria as coisas, mas depois eu entendi que não é isso. Se nós entendermos, o marido entender que ele está conseguindo chegar a realmente ser uma pessoa feliz com a sua esposa e alcançar o alvo, alcançar o objetivo, fazer essa outra pessoa feliz. Uma pessoa conseguir passar um caminho aos seus filhos, a qual é um caminho direito, um caminho reto. Uma família conseguir realmente começar a caminhar para o alvo. Uma pessoa ir para o trabalho sem se preocupar sobre a renda, se ganha 10 mil ou 50 ou 100. Mas saber que é Deus que sustenta. Não viver tão preocupada com isso. Porque Ele falou, não se preocupar, não ajuntar esse tesouro na terra. Uma vez angustiada, que a vez de comer, beber ou vestir. Se nós lermos este sermão, e almejar viver isto, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Amém? Vamos orar. Coloca o teu coração. Se nós não entregarmos, que nem diz a Giovana, pastora, se nós não entregarmos o nosso coração, se nós não almejarmos pela presença do Senhor em nossas vidas. Ontem à noite eu Alô. Estava orando ontem à noite em casa e pedindo para o Senhor algumas coisas, me ensinar ou me dar algumas direções que eu deveria de fazer, porque eu estava precisando realmente de ajuda, estava precisando dele. Não que eu tivesse me afastado, mas às vezes a gente para de orar assim como orava no início, ou para com algumas atividades, algumas coisas. E hoje de manhã o pastor me liga, às 6 e pouco, eu acho que era antes das 7 horas. Veio uma confirmação sobre o meu coração a respeito de realmente almejar mais pela sua palavra. Ler mais, buscar mais, querer mais isso. Aleluia. Estar mais em comunhão com os irmãos. O Senhor me colocou bem forte no meu coração isso, ainda me dando essa resposta aí de que Ele está me ouvindo. E Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. É só clamar a Ele que Ele vai te ouvir e vai te responder. Porque Tu é a criação perfeita dEle. Eu te adoro, Senhor, nessa noite. E te agradeço o nome, Senhor. E te agradeço pela Tua palavra, Senhor, a qual, Senhor, Tu deixou para que nós viéssemos olhar para ela, nos espelharmos, Senhor. Seria como se nós estivéssemos colocando um prumo em nossa vida, que nem diz Amós, que nem Deus fala para Amós, que Ele deixaria aquele prumo ali e não passaria de novo ali, mas que o povo viesse olhar como estavam e se aprumar segundo o querer do Senhor. Senhor, e que a Tua palavra seja um prumo, Senhor, para as nossas vidas, e que nós venhamos olhar para ela, Senhor. Senhor, e meditarmos, Senhor, e desejar ela para o nosso coração.
Senhor, eu oro a Ti, Senhor, que Tu venha estar nos ajudando, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas, Senhor, carências, Senhor, de Ti. Senhor, a nossa carne, Senhor, ela é forte às vezes, ela quer vencer. Mas nós nos sujeitamos, Senhor, a Ti, a Tua palavra. E eu oro a Ti, Senhor, que cada um, Senhor, a qual esteja ouvindo essas palavras, Senhor, entenda que há poder na palavra do Senhor, que há poder no nome do Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. O pastor